Com dezenas de milhares de soldados israelitas na fronteira, a ofensiva terrestre em larga escala contra a faixa de Gaza pode estar iminente. Antony Blinken visita Tel Aviv e promete apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Depois do apoio à Ucrânia, ao segundo dia de cimeira, NATO debate reforço do apoio à defesa de Israel contra o terrorismo do Hamas. Eleições legislativas na Polónia são essenciais para a capacidade de construir consenso na União Europeia. Com dezenas de milhares de soldados israelitas deslocados para a fronteira com a faixa de Gaza, crescem os receios de uma ofensiva em larga escala contra o enclave. Israel prometeu destruir o Hamas e, depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter formado um governo de urgência com um dos principais rivais, Benny Gantz, especula-se que uma invasão terrestre pode estar iminente. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Israel bombardeia continuamente a faixa de Gaza e, segundo o último balanço, os raids aéreos já fizeram 1.200 mortos, um número semelhante ao das vítimas, na maioria civis, do ataque de sábado passado do Hamas, condenado pelo acidente. As Nações Unidas apelam, no entanto, a um acesso humanitário ao enclave palestiniano. Israel cortou todos os fornecimentos de combustível, alimentos e material médico. Pelo menos 340 mil palestinianos foram deslocados pelos bombardeamentos e os hospitais de Gaza estão à beira do colapso. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. Numa tentativa de solucionar a questão dos cerca de 150 reféns israelitas detidos por militantes palestinianos, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan lançou um processo de negociação com o Hamas. Israel terá apoio incondicional dos Estados Unidos na luta contra o Hamas. Antony Blinken visitou Tel Aviv esta quinta-feira com uma mensagem de solidariedade para o povo israelita e um pedido de uma resposta firme ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A Casa Branca prometeu apoio militar a Israel e, de acordo com o chefe da diplomacia norte-americana, as forças israelitas terão sempre o apoio dos Estados Unidos. The message that I bring to Israel is this. You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. No périplo diplomático de Antony Blinken está ainda previsto um encontro com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, e uma visita ao Catar, um dos poucos países capazes de comunicar com ambas as partes do conflito. Um grupo de idosos residente no kibbutz Kfar Aza, uma das comunidades agrícolas atacadas de forma bárbara no sábado pelo Hamas, regressou a casa de uma viagem à Bulgária. Uma viagem que lhes pode ter salvado a vida. Estas 35 pessoas regressaram sem saber quem sobreviveu ao massacre no kibbutz onde vivem. Really in a very, very, very traumatic situation because they're living in hell of not knowing. They haven't slept, they haven't eaten. כמה דקות לפני שהם נחטפו הייתה השיחה האחרונה. בסביבות 11 בצהריים. מה הם אמרו? שיש מחבלים בבית. Cerca de 12 km a sul e a apenas 5 da faixa de Gaza decorreu o Festival Supernova, um evento de música no deserto do Negev, que foi também assaltado pelos terroristas. Mais de 260 pessoas foram mortas, não se sabe quantas foram levadas para Gaza como reféns do Hamas. Baleada no ombro, Shani Hadar conseguiu escapar. חטפתי ירי ממחבל בזמן שניסיתי לברוח מהכביש. פשוט התפרצו לכבישים ראיתי שיש מחבלים מלפניי, מחבלים מאחוריי,
אין לי לאן לברוח, אז פשוט נסעתי שמאלה לשטח. ניסינו לגרור את עצמנו למטה ולחבוש את הדבר הזה עם קימונו שהיה עלינו. והבנתי שהאדם ממשיך לנזול וכנראה שאני לא אקבל סיוע בקרוב, אז פתחתי את זה מחדש. Este hotel, a norte de Tel Aviv, abriu portas a quem ficou traumatizado. Alguns sobreviveram fingindo-se de mortos, outros escondidos dentro de armários ou debaixo de camas. Todos perderam alguém. I'm left-wing, and we know that not everybody is the Hamas, and I will have to work very hard of my humanity again. Para já o tempo é de luto. O ataque do Hamas a Israel saltou esta quinta-feira para o topo da agenda da NATO em Bruxelas. Depois da presença física do presidente da Ucrânia, neste segundo dia de reunião, a aliança ouviu por videoconferência o ministro da Defesa de Israel e o secretário-geral Jens Stoltenberg condenou os ataques do Hamas e garantiu que o Estado hebraico não está sozinho. At our defense ministerial meeting, we are addressing a wide range of issues, how to support Ukraine, our deterrence and defense, NATO's missions and operations in Kosovo and Iraq, and this morning we'll also be briefed about the horrendous terrorist attacks against Israel over the weekend by Hamas, and we will be briefed by the Israeli defense minister. I know you share our outrage at the terrorist attack on Israel by Hamas here recently, and also our determination to support Israel's right to defend itself. Nesta reunião foram também debatidas as suspeitas de sabotagem num gasoduto entre a Finlândia e a Estónia. A confirmar-se, a NATO promete uma resposta forte. A capacidade de obter consensos na União Europeia é em grande parte influenciada pela atitude mais ou menos nacionalista dos seus Estados-membros, pelo que há muita expectativa sobre as eleições na Polónia no domingo. O atual governo do ultraconservador partido Lei e Justiça espera renovar o mandato, mesmo que em coligação. O mesmo cenário se aplica à plataforma cívica de centro-direita e pró-europeia, principal voz da oposição. A Euronews falou com eurodeputados sobre esta eleição muito aguardada em Bruxelas. La Polonia ha acquisito in questo ultimo anno e mezzo un ruolo ancora più importante per la sua fortissima opposizione alle politiche espansioniste di Putin in Ucraina e quindi una conferma della maggioranza di governo andrebbe in continuità con questa scelta e sarebbe certamente un fattore di stabilità per la postura geopolitica dell'Unione Europea nel suo complesso. I would say that the main difference is that the current opposition has clearly taken a constructive stance when it comes to engaging on the European level. So when we see the challenges that are ahead of us, be it around the question how are we going to shape the green transformation, migration politics, also other issues, they have maybe taken conservative standpoints, but they are constructive in engaging on the European level. A tensão entre a Polónia e a Comissão Europeia vem de longa data devido a várias políticas do governo de Varsóvia contrárias aos princípios dos tratados da União Europeia. Em causa estão medidas que violam o Estado de Direito e a independência do Poder Judicial, tendo levado ao congelamento de fundos europeus destinados à Polónia. Continue violazioni a un certo punto genereranno delle tensioni anche con gli altri Paesi membri dell'Unione e alla fine, a mio parere, si potrebbero creare anche dei problemi nei meccanismi di funzionamento dell'Unione, che funziona ad oggi con un costante assedio all'interno, no? Da parte di uno dei Paesi membri. A Polónia tem dificultado consensos em várias políticas comunitárias, nomeadamente a gestão da migração. A par do voto eleitoral, os cidadãos serão chamados a pronunciarem-se num referendo com 4 perguntas, incluindo uma sobre a relocalização de requerentes de asilo do Médio Oriente e da África, previsto no novo Pacto da União Europeia sobre Migração e Asilo. Em 2006, Sabine ainda não sabia que estava grávida enquanto usava glifosato na sua atividade profissional. Porém, esse poderoso herbicida marcaria a sua vida para sempre. Chaque année, dans le cadre de mon travail d'organisatrice de randonnée à cheval, je devais passer un désherbant à base de glyphosate sur notre carrière d'équitation, qui est un espace en sable d'à peu près 700 mètres carrés. Et à chaque passage, ça me prenait plusieurs jours. Et c'est le moment où Théo a été dans mon ventre, c'était le début de ma grossesse. Et c'est le moment où se créent les organes, l'œsophage, la trachée qui ont été mal formés chez Théo.
Em 2018, Sabine processou a Monsanto, a empresa que popularizou o pesticida. A ligação entre o glifosato e as malformações de Theo foi reconhecida e a família obteve uma indenização. Uma vitória, certamente, mas que não apaga anos de sofrimento. Il a des malformations de l'œsophage, de la trachée, du larynx. C'est un syndrome polymalformatif, donc il y a un ensemble de malformations qui ont nécessité beaucoup d'opérations. Il a eu un total de 54 opérations. Bruxelas conta renovar a autorização do glifosato por mais 10 anos. A votação decorre esta sexta-feira, 13 de outubro. O herbicida não apresenta uma área crítica de preocupação, segundo um relatório da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, contestado por ONGs. ECHO and EFSA, we believe, downplay the existing evidence from animal studies and from epidemiological studies on the evidence of glyphosate that may cause DNA damage in certain organisms. And this indicates the potential of glyphosate to cause cancer. So we believe that glyphosate should be classified as carcinogenic. There are a lot of studies showing that glyphosate exposure can be linked both to autism in children and to Parkinson's disease. A mãe de Theo deixa um apelo aos eurodeputados. Ce que je voudrais leur dire, c'est de sortir le nez des chiffres, de sortir le nez des bilans économiques et des statistiques. De se dire que derrière les statistiques, il y a réellement des victimes. S'ils prennent la décision de maintenir le glyphosate sur le marché européen, ils prennent la décision qu'il y aura ces victimes. Ils seront responsables de ces souffrances et de ces futures victimes.